lá. Grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro sofrem com as tempestades de verão. Apesar deste janeiro de 2019 ter sido um mês atípico, um pouco mais seco. O programa em discussão conversa com meteorologistas para entender o que causa estas precipitações mais bruscas. E vamos dar orientações também para você se proteger de enchentes e dos raios muito comuns nesta época. Eu converso com o Alexandre Piantini, ele é professor e engenheiro eletricista, e com os meteorologistas Franco Nadal Vilela e a Juliana Rezende. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Juliana, queria começar com você um pouquinho, porque assim, calor muito forte, principalmente na região sudeste, né? E centro-oeste também, né? Por que a gente está vivendo esse calor em um verão atípico, um pouco com menos chuvas, inclusive, né? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, Jeremias. Olha, a gente começou o ano de 2019, então, com temperaturas bem altas em grande parte da região central do país, especialmente a região sudeste, porque tivemos um bloqueio atmosférico atuando aqui na região. As frentes frias, elas ficaram presas ao sul do Brasil, mais precisamente entre Rio Grande do Sul, especialmente, e aí com as frentes frias sem avançar pela costa brasileira, tivemos, então, um período de tempo mais seco, sem instabilidades, e aí a persistência de dias de sol, temperaturas cada vez mais elevadas foram garantindo então essa sensação aí de um janeiro bem quente em grande parte do sudeste, região centro-oeste também. Aliás, você falou em sensação, a gente sempre vai um pouco no achômetro, né? Eu falava com a Juliana um pouco antes de começar o programa, eu falei, não, tá chovendo menos, né? Porque tem colega meu que falou, não, tem chovido, janeiro é chuva. Não, não tá não. E eu tenho reparado porque assim, geralmente, não é, Franco, verãozão, aquele calor durante o dia todo e sempre à tarde, invariavelmente, chove, né? E esse janeiro parece que a gente tinha o dia inteiro quente, dá-lhe noite quente, depois mais um dia e sem chuva. Aconteceu um pouco, né? Esse janeiro foi bem atípico mesmo, foi com temperaturas bastante acima da média, né? Ele se comparou ao janeiro de 2014 também, que foi o auge ali da nossa crise hídrica, né, em termos de temperatura. Uhum. Então foi um janeiro com temperaturas acima da média, principalmente as máximas, ou seja, o calor estava bem mais intenso durante esse mês de janeiro. Você lembrou 2014, agora a questão da crise hídrica está pelo menos um pouco mais normalizada, a gente acho que não está acima da média, mas isso porque de 2014 para cá, 2019, choveu a contento para as represas? Encherem de novo, principalmente aqui na capital paulista? Eu acho que teve uma série de medidas também que utilizaram também a reserva técnica, ou como a gente chama de volume morto, mas também a situação não é tão confortável assim não. Ainda é muito perigoso, então, você dizer que está tudo resolvido e esquecer também de fechar as torneiras. Né? Usar água à vontade, né? Porque a gente já tem tantos problemas, tem às vezes, durante a crise hídrica, a gente lembra que veio tudo à tona, então tinha a questão de vazamento, já tem a falta de chuva, então o certo é economizar sempre, né? Evitar ficar lavando. Isso desde sempre, né? Porque em alguns países é impensável, né? Você pegar um esguiche e ficar lavando o carro na rua, né? Isso, com certeza. Então, o ideal é que fosse esse paradigma de água abundante, à vontade, infinita, tivesse sido quebrado, né? A gente tem que sempre lembrar que a água é um recurso limitado, ainda mais água tratada, então precisa realmente ter... E além disso, a gente está com chuvas, no geral, ainda abaixo da média. Isso precisa ser bastante... Por exemplo, no norte do estado está bastante sério mesmo a questão da precipitação, bastante abaixo da média. Agricultores bastante preocupados. Por exemplo, saiu esses dias a reportagem da quebra da produção também de soja em muitos estados. Então, por conta da escassez de chuvas, né? Isso tem uma previsão até quando? Então, a previsão agora é uma melhoria, mas dezembro e janeiro foram em si, principalmente aqui para o estado de São Paulo, meses bem secos. Você é do IMET, né? Que é o Instituto Isso, Nacional de Meteorologia. É órgão do governo. É órgão federal. É um órgão federal. Então vocês... Ligado ao Ministério da Agricultura. Ah, tá. Então vocês orientam, se é ligado ao Ministério,
as políticas públicas, assim, você já adianta falar, olha, vai chover menos aqui, vai chover mais lá, as pessoas têm essa informação, e as empresas também, mas aí a empresa já é um outro departamento, né? Isso, assim, a gente tem essa orientação junto com outros órgãos governamentais, tá? A gente participa de reuniões técnicas e que geralmente faz a previsão sazonal, que é previsão para 3 meses, né? Daí também tem outras empresas que daí vão tentar refinar algumas informações pro usuário dela. Previsão para 3 meses, mas assim, a gente sabe que quem está numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nesse calor, quem é que não quer chuva? A gente quer chuva, mas ao mesmo tempo o paulistano fala, ai meu Deus, já vem o trânsito, vai parar tudo, vai cair árvore, como acontece, né? E se o meteorologista erra, o pessoal, vocês são cobrados, né? E para 3 meses, para a área rural, assim, qual é o nível de acerto, assim, de precisão? Olha, esse nível de acerto ele varia muito conforme as configurações iniciais, principalmente dos oceanos. Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre o El Niño, né? Sim. Mas, por exemplo, agora a gente está com uma temperatura na costa aqui do sul-sudeste, indo até a foz do Rio da Prata, com temperaturas muito elevadas, tá? E isso vai ter uma influência, porque a água tem uma inércia bem maior do que a atmosfera, entendeu? Em termos de conservar a sua temperatura. Então, a gente principalmente olha o que estava acontecendo em termos de chuva, temperatura e outras variáveis atmosféricas, e olha principalmente para os oceanos, né? Então, quando tem alguns fenômenos de larga escala, como o El Niño, bem definidos, a previsibilidade é bem maior. Então já explica pra gente o que é o El Niño, ele tem relação com esse calor que a gente está vivendo? Na verdade, assim, esse calor que a gente está vivendo não está diretamente relacionado ao El Niño, porque ele não está ocorrendo, ainda tem uma previsão de ele se desenvolver mais. Mas no momento, a gente está falando, ainda vamos dizer, princípios de fevereiro, nós estamos aí com temperaturas muito próximas da média. A temperatura do Oceano Pacífico que caracteriza o El Niño e diferenças de pressão. Quer dizer que o El Niño é o aumento da temperatura no oceano? No Oceano Pacífico, equatorial principalmente, tem alguns índices diferentes que apontam temperaturas. O El Niño é parte de um fenômeno maior que chama El Niño Oscilação Sul, que são uma gangorra de pressão, vamos dizer assim, entre o Pacífico Leste e o Pacífico Oeste, né? Mas isso é devido ao aquecimento global? Ou não, esse é um fenômeno cíclico. Natural mesmo. Não é tão bem marcado, mas é um fenômeno cíclico, né? Tanto o El Niño como o Laninha. E quando esses fenômenos estão bem caracterizados, a previsibilidade aí das condições atmosféricas são maiores, né? Ah, tá. Ou seja, Juliana, vocês sabiam de todo esse calor que viria e não avisou a gente? Provavelmente avisaram, né? Já avisamos, nem todo mundo acompanha no noticiário. Provavelmente lá no ano passado falou, olha, o próximo verão vai ser muito intenso. Vocês têm um pouco dessa previsão, né? Exatamente, é isso que a gente já vinha alertando já antes do verão começar, porque as águas do Oceano Pacífico Equatorial, elas já vinham em aquecimento, já para o finalzinho do ano de 2018. Então, tudo indicava que a gente ia passar aí um verão 2018, 2019 com as águas do Oceano Pacífico aquecidas, o que garantiria então temperaturas mais elevadas, calor mais persistente, e aí essas temperaturas então poderiam até bater recordes em relação às temperaturas da tarde, principalmente. E realmente bateram, né? Eu tenho uma reportagem aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Janeiro é o segundo mês mais quente em São Paulo em 76 anos, né? Reportagem aqui da Regiane Soares, o mês de janeiro deste ano foi o segundo mais quente na cidade de São Paulo dos últimos 76 anos. Período que o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, mede a temperatura oficial. Os 31,8 graus Celsius de temperatura máxima média registrados no mês ficaram 3 graus acima da média histórica. Isso é para a gente levar em conta, porque assim, 76 anos, isso pode ser devido a um aquecimento global ou não necessariamente? Não necessariamente. Isso é muito por conta desse aquecimento do Pacífico. É normal que quando a gente tem as águas do Pacífico mais aquecidas, as frentes frias ficam um pouco mais restritas ao sul do Brasil e aí a gente tem então a persistência de dias mais quentes. Por conta disso, então é normal que a gente tenha um verão um pouco mais quente do que a média dos últimos verões. Então a expectativa ainda é que essas temperaturas fiquem elevadas e justamente por conta da atuação desse bloqueio que a gente teve a persistência e a elevação cada vez mais dessas temperaturas da tarde.
Agora, para os próximos períodos, fevereiro e março, a gente tem a instabilidade conseguindo avançar um pouco mais aqui pela região central do Brasil, e aí as temperaturas não tendem a ficar tão elevadas. A gente vai seguir com calor, temperaturas próximas da média, mas não deve ser esse calor tão intenso que a gente passou pelo mês de janeiro. E também, a gente vê um meteorologista, já quer logo perguntar, né, como é que vai ser amanhã, como é que vai ser... Vocês têm muito essa questão, todo mundo pergunta, como é que vai ser o mês que vem, como é que vai ser... A gente já está acostumado com isso, né? A gente já tem meio que o tempo na cabeça. Se fosse vocês, faziam igual um colega meu, professor de Direito, que ele falava assim, não dou consulta no elevador, não. Você já viu o médico dar consulta no elevador? Falou, não, passa lá no meu escritório. Porque deve ser constante, né? É comum, é muito comum. Vai chover amanhã? É muito comum essa pergunta. Como a gente acaba tendo o tempo na cabeça, como a gente costuma falar, né? Porque a gente já está pensando sempre na previsão do tempo. É o normal a gente querer olhar as imagens de satélite, querer ver se a frente fria já chegou, se o vento já virou, a temperatura já caiu. A gente fica sempre acompanhando. É bem coisa de meteorologista. Quem mora nos grandes centros urbanos, eu brinco até que é o caipira da cidade, é que não sabe, às vezes, identificar alguns fenômenos que quem morava mais no sítio sabia. Até nem sei se é verdade que as pessoas falavam assim, olha, está um dia muito quente, de repente vem um vento frio, é sinal de chuva? Não necessariamente, né? Não necessariamente. É sinal que a gente teve áreas de instabilidades passando, e aí a partir de então a temperatura deve cair, que é normal. Conforme a gente tem a passagem de uma frente fria, como é comum aqui pelo estado de São Paulo, a gente tem a frente fria que traz chuva, né? Normal a gente dizer... Frente fria chega a partir de tal dia, tem áreas de instabilidades, previsão de chuva forte, temporais. E aí, conforme a frente fria passa, o vento muda de direção, porque na retaguarda desse sistema frontal, os ventos eles sopram do quadrante sul. Antes da frente fria passar, os ventos sopram de norte, por isso a gente tem até temperaturas bem altas. Então, conforme o vento vira, quer dizer que os ventos passaram a soprar do quadrante sul, a gente teve uma frente fria passando e a partir de então o sistema já começa a se afastar. Essa questão do quadrante não é muito fácil de entender. Não, mas como eu conversei antes com a Juliana, eu acho que eu estou entendendo, mas ela me explicou assim, os ventos, a gente estava falando do globo como um todo, que eu vi uma matéria uma vez que eu achei sensacional, como os polos, eles gelados, eles servem para manter uma estabilidade, né? Já que no Equador é muito quente, então os ventos é como se fosse um sistema todo só, né? Que os ventos frios eles vão caminhando em direção ao Equador, que é quente, onde incide o calor, e também tem um movimento inverso dos ventos quentes indo para, sei lá, sendo resfriados nos polos. É mais ou menos isso, né? Se a gente comparar o globo, em que os polos são mais resfriados e a região equatorial, que é a região do meio do globo, é mais aquecida, os ventos, eles trabalham de uma maneira a trazer o equilíbrio em relação às temperaturas. Ou seja, a gente tem ventos que sopram do Equador em direção ao polo, trazendo, então, esse ar um pouco mais aquecido para as áreas mais resfriadas, então, e também trazendo os ventos do polo para a região do Equador, tentando aí garantir um equilíbrio em relação às temperaturas que geram bastante contraste se a gente comparar o polo com o Equador. Por isso que o aquecimento global pode dar interferências grandes, porque é todo um sistema muito equilibrado que se ele começar a se desequilibrar e sobe o oceano, enfim, a gente pode falar disso. Bom, mas eu queria também passar um pouquinho a palavra aqui para o nosso engenheiro eletricista, que até eu brinquei uma vez com o engenheiro, eu falei engenheiro elétrico, ele falou não, porque eu não dou choque, é isso, né? Isso mesmo. Engenheiro eletricista, Alexandre Piantini, é da Universidade de São Paulo, e eu tenho uma notícia aqui, Alexandre, que é a segunda FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, um estudo realizado em 2013 estima que a capital paulista perde cerca de 336 milhões anualmente em alagamentos provocados por temporais. E de acordo... essa notícia aqui é em relação aos temporais. Que o Brasil é líder mundial de raios, cerca de 100 milhões por ano, né? Por que a gente tem esse índice tão grande no Brasil de raios? O Brasil tem uma extensão territorial muito grande, né? A maior parte do território fica na região tropical, e é por isso que ele recebe muitos raios, tem uma incidência muito alta de descargas no Brasil. A região tropical recebe em torno de 70% dos raios de todo o planeta, né? Como a maior parte do nosso país se encontra nessa região tropical, então isso faz com que ele seja o país então com maior quantidade de raios. Isso varia bastante, pode variar muito de um ano para outro, mas diria que em torno de 50 a 80 milhões de raios é o que a gente recebe por ano aqui no nosso país. Uma vez eu ouvi dizer que o raio de baixo para cima, isso não é verdade. É interessante essa pergunta, porque o raio... Não é possível, o raio vai sair de baixo, eu estou passando o raio, vai sair de baixo. O raio, assim, ele é um fenômeno muito complexo, né? Ele tem início, em geral,
em 90% dos casos, na nuvem. Existe um processo de eletrificação da nuvem, separação das cargas elétricas lá. Quando uma determinada região da nuvem fica muito carregada, então o ar naquela região perde sua capacidade isolante e essas cargas começam a se movimentar em direção ao solo. Né? Esse processo não é visível a olho nu, mas com câmeras especiais você consegue perceber. Então é formado um canal ionizado que vai descendo, descendo. Quando ele chega no solo, ou em algum objeto alto, um prédio, uma árvore, uma torre, ou eventualmente até uma pessoa, né? Então, aí sim é estabelecida uma corrente elétrica muito intensa que percorre esse canal então o processo teve início lá de cima para baixo, mas essa corrente ela se propaga de baixo para cima. Então, por isso que é difícil responder essa pergunta. O fenômeno, ele se inicia em geral de cima para baixo, mas a corrente elétrica mais alta, que provoca aquela luminosidade que a gente vê, né, da descarga, em geral acontece de cima para baixo. Então, de 90% dos casos é isso. Porque a gente, quando vê o raio caindo, assim, graças a Deus a gente vê sempre no horizonte, né? Nunca vi o raio muito perto da gente. Aliás, ele cai mais em áreas urbanas ou áreas rurais, a incidência é mais ou menos a mesma? Isso não interfere? Tem vários fatores, né, vários aspectos que influenciam a maior ou menor densidade de raios numa determinada região. Né? Então tem a localização geográfica, a topografia, os padrões de ventos, temperatura, condições de temperatura, umidade. Tem também o fator de urbanização. Né? Então, por isso em determinadas regiões você vai ter mais raios no campo, na cidade. Quer dizer, não é o fato de ter a cidade que vai provocar aumento do número de raios. Mas grandes metrópoles, como por exemplo São Paulo, existe esse fator de urbanização, é o que se chama de ilhas de calor. Né? É um fenômeno que caracteriza essas regiões metropolitanas muito grandes, né? E que significa que a temperatura nessas regiões tende a ser maior que a temperatura nas regiões circunvizinhas. Né? Certo. Então, se você observar, existe uma tendência de decréscimo da temperatura à medida que você se afasta do centro e vai em direção à periferia. Começa a ficar mais fresquinho. Começa a ficar mais fresco. O asfalto, o calor gerado por ônibus, carros, indústrias, as edificações, né, número menor de áreas verdes. Mas isso tem influência no raio ou não? Isso, então, essa ilha de calor provoca então uma intensificação das correntes ascendentes de ar, com efeito no processo de separação de cargas da nuvem, com possivelmente um impacto também na formação de descargas, um aumento do número de descargas como consequência desse fator urbano. Mas aí quem está em meio a prédios, por exemplo, perto de um prédio já está um pouco protegido, porque o raio vai cair ele sempre procura um lugar mais alto, não é isso? Isso. A tendência é essa, né? Que o raio atinge os objetos mais altos em um determinado local. E essa até é uma das razões pelas quais não se deve, durante uma tempestade, ou principalmente nessa época de verão, assim, ficar em áreas muito abertas, né? Então, estacionamento aberto, campo de futebol, uma praia. Em qualquer local onde a pessoa se constitua no ponto mais alto ali, ela passa a ser um alvo preferencial do raio. Então, a gente viu é algo que se deve evitar. Viu casos de uma pessoa que morreu na praia e atingida por um raio, porque, enfim, não tem um lugar para a pessoa se abrigar. No caso da piscina, é por causa que ela está... O pessoal fala, não, está chovendo, está com muito raio, eles até proíbem nadar, mas a água tem alguma influência ou é só porque está num campo aberto? O ideal realmente é sair da água, seja do mar, piscina, rio, porque não necessariamente o raio vai cair ali, vai ser atraído ali pela água, não é isso. Mas se ele cair nas imediações, a corrente elétrica se espalha, né, pelo solo, ainda mais se estiver chovendo, né, o solo fica mais condutor de eletricidade, a corrente se propaga a distâncias maiores. Vai eletrificar a água? Uma parte da corrente pode passar pela água, né? E se a pessoa estiver ali, levar um choque, o risco é muito maior do que se ela estiver no seco. Porque é aquela coisa levar um choque com o pé molhado no chão, né? Não dá, né? Aí, o risco é maior. O risco é bem mais... Agora, essa questão do raio, da incidência dela também ser de baixo para cima, ela justifica, por exemplo, porque a gente não... Em geral, a população não tem muito conhecimento, eu também sou um desconhecedor. Porque quando cai o raio, ele não vai, devido... uma voltagem, uma potência muito grande, né?
ele vai matar um pouco da fauna ali, ou se cair no mar ele vai matar os peixes ali, ou essa intensidade que é de baixo para cima faça com que ela... Apesar que a terra ela vai absorver também, né? A corrente elétrica, quer dizer, ela vai se dissipar, ela vai se espalhar ali pelo solo, e claro que pessoas ou animais que estejam próximos ao local onde aconteceu a descarga podem sofrer as consequências disso, ainda que o raio não atinja diretamente a pessoa ou o animal. É que quando a corrente o raio cai no chão, então essa corrente se espalha, então cada ponto do solo fica com uma diferença de potencial elétrico. Então, se as pernas estiverem separadas, né, quanto mais longe tiver um pé em relação ao outro, então vai haver uma diferença de potencial maior, que vai fazer com que uma parte da corrente do raio circule pelo corpo da pessoa, entrando por uma perna e saindo pela outra, né? E dependendo da intensidade dessa corrente, né, da distância da pessoa até o local de incidência do raio, essa corrente pode provocar um choque ou eventualmente até um acidente fatal. É comum a gente ver isso em fazendas com animais que às vezes buscam refúgio embaixo de árvores. Cai um raio ali na árvore, você vê às vezes vários animais mortos, né, vacas, bois ali assim, porque eles estão próximos à árvore, a árvore foi atingida, a corrente se espalhou, então... E tem um agravante, né? No caso dos quadrúpedes, a distância entre as patas é maior do que a distância entre os pés de uma pessoa. Isso faz com que a diferença de potencial seja maior e a corrente que passa pelo corpo deles também é maior, e ainda passa pelo coração, né? No caso de um quadrúpede, a corrente entrando na frente, nas patas dianteiras e saindo pelas traseiras, ela vai passar pelo coração. Ao passo que no caso de uma pessoa, uma parte menor passa pelo coração, né? Ela entra por um pé, sai pelo outro. Então, para os animais é um risco muito grande. Agora, entendi. Você falou da área rural, que é muito interessante, mas assim, uma capital paulista, por exemplo, que na chuva tem milhões de pessoas dentro do carro. Elas estão protegidas do raio? Então, o carro, se o carro não for um carro conversível, né, ou seja, com teto metálico, é muito melhor estar dentro do carro do que fora dele. Porque o carro sendo metálico, se eventualmente ele for atingido, né, a corrente elétrica sempre vai buscar o caminho de menor resistência, né? Como o metal é um bom condutor de eletricidade, então a corrente vai se espalhar pela estrutura do carro e vai chegar até o solo. O ideal é a pessoa não tocar em nenhuma parte metálica do carro, ficar com a janela fechada, mas realmente é melhor ficar dentro do carro do que fora dele. Um carro, ônibus, caminhão... Isso. Apesar que o caminhão tem a carga, né, descoberta, mas estando na cabine tá mais protegido. Isso. Né? Entendi. Agora, Juliana, o Alexandre falou sobre essas ilhas de calor, isso tem muita influência também na precipitação das chuvas, né? Qual é a importância desse fator para vocês meteorologistas? As capitais muito adensadas, com muitos prédios e com essa ilha de calor, ela faz uma diferença em relação às cidades menores do interior? Faz sim, porque conforme a gente tem grandes centros urbanizados, ou seja, esse crescimento da urbanização durante os últimos anos em grandes centros, isso aumentou bastante. Isso aumenta, então, em relação à radiação solar que acaba chegando em relação à superfície, às regiões que são concretas, né, os edifícios. Todo esse cenário acaba potencializando o calor na região, porque conforme a gente tem temperaturas altas, a tendência é que essa sensação fique cada vez mais elevada em relação ao calor. Por isso que o nome é ilha de calor. Então, em grandes centros urbanos, conforme a gente tem temperaturas mais elevadas, a sensação fica cada vez mais intensa. Isso potencializa. Conforme a gente tem temperaturas mais elevadas, sensação térmica também mais elevada, a expectativa é que isso potencialize as chamadas chuvas típicas de verão, que a gente tem durante primavera e verão, que acaba sendo bastante associada com temperaturas altas, condição de umidade presente na atmosfera. Então, se a gente tem temperaturas cada vez mais elevadas em grandes centros urbanos, a tendência ainda é que a gente tenha fortes temporais, pancadas de chuva bastante intensas, especialmente após um dia bastante quente e abafado. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto depois. Vou perguntar para o nosso meteorologista também por que se as árvores elas ajudam na dissipação do calor e até na precipitação das chuvas. Eu volto já.
queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. O Detran SP mais perto de você. Agora, o Palácio 9 de Julho, no Ibirapuera, tem um posto avançado do Detran, oferecendo uma série de serviços com rapidez e confiabilidade. Segunda via e renovação da CNH, alteração de endereço, certidão e prontuário, permissão internacional para dirigir, entre outros. O posto avançado do Detran na Assembleia Legislativa funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Olá, estamos de volta no programa Em Discussão, tratando da questão das chuvas no verão, que nos grandes centros urbanos podem causar acidentes, além, claro, das enchentes. Estamos entendendo aqui com os nossos meteorologistas qual a responsabilidade humana nesse processo e como podemos nos proteger, inclusive dos raios que aumentam bastante nesta época. Eu queria voltar com você, o Nadal. O Nadal é meteorologista do IMET, né, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Ele estava explicando aqui para a gente que eles é um órgão ligado ao Ministério da Agricultura também, né, que também fornece informações importantes para o Ministério da Agricultura. Mas a gente falava sobre a questão da capital paulista, por exemplo, ter sido construída em cima de muitos rios, né? Os números aqui constam de mais de 200 rios. E a responsabilidade humana nessa questão meteorológica ela é muito importante, não só por causa do asfalto que a gente construiu, dos prédios que a gente construiu, mas também que se transformou numa ilha de calor. Se você olhar no Google Maps aí, é bem visível, você vê aqui que cidades vizinhas, como elas são arborizadas. E se olha São Paulo, é um branco, né? Destoa de tudo, né? É uma ilha de calor. E aí os rios são muito importantes e a gente mexeu muito, inclusive no curso, né? Você falava do Rio Pinheiros, por exemplo, né? Isso, a gente percebe que no processo de urbanização da capital, São Paulo, se deu as costas para os rios e canalizou muitos rios, e isso tem um preço, né? Primeiro que quando você urbaniza, você asfalta, o escoamento superficial dessas águas de chuva é muito mais rápido. Então, isso potencializa as enchentes. Tá? A mata ciliar desses rios ele tem um papel de regular a temperatura e umidade que seria muito importante. Então, você recuperar essa questão da função dos rios de regular o clima. São Paulo tem diversos microclimas. Alguns bem quentes, né? Alguns bem quentes. Eu citava, por exemplo, a Avenida do Estado, que é do lado da Avenida Marginal Tietê. Eu, por exemplo, como às vezes ando de moto, é incrível como aquela região que é do lado do rio, ela é muito quente, também não tem árvore. Então, assim, é um deserto. E você percebe que ali não há mata ciliar. As árvores, elas são capazes de buscar água no subsolo, no solo, e fazer daí um processo que é conhecido como evapotranspiração. A árvore, a folha, para fazer a fotossíntese, ela tem que liberar a água. Entendeu? Isso então já umidifica mais o ambiente. Que interessante. Aliás, você está falando da mata ciliar, é bom lembrar que eu li uma vez a respeito, o termo, ele vem de cílios, né? Que é justamente
que assim, está no rio, e a mata funcionaria como se fosse um cílio, como se fosse do olho, e ali ela tem, qual é a função dessa mata ciliar ali? É para evitar, ela evita enchente, enfim, ela tem uma série de funções, mesmo assim, barreira física clima, né? até o rio, de algumas coisas, mas principalmente essa questão de preservar ali de assoreamento, os rios e tudo. Lógico que aqui em São Paulo é quase tudo canalizado, né? Mas não é completamente. Mas elas têm uma função. Você não é geólogo, mas, por exemplo, a Marginal Tietê e Pinheiros ali, cabem árvores ali que ajudariam, porque é que a Marginal também Tietê a calha foi ampliada, né? Enfim, foi muito mexida, tem pedra, né? Mas árvores sempre vão ajudar, né? Ah, sim, isso elas vão ter uma função bastante importante. Já que outros aspectos, inclusive, né, Juliana, a gente não pode mexer muito, porque, por exemplo, no asfalto, a não ser que a gente utiliza não sei se você já viu o asfalto que é permeável, né? É incrível, o cara chega com aqueles caminhões pipa de água, joga uma quantidade enorme de água e ela simplesmente desaparece. É um asfalto especial, né? Mas deve ser muito caro, imagina, para mudar uma região toda como essa. O nosso é feito com borracha também, muita mistura, né? E fica mais impermeável. Né? Então, uma questão importante que a gente sempre levanta na meteorologia é que a gente deve medir as temperaturas, as nossas temperaturas, a sombra, tem um certo padrão para você poder comparar. Certo. Então, aqui em São Paulo, o recorde é de 37,8 em 2014, né? Em outubro de 2014 foi a temperatura mais alta registrada aqui em São Paulo. Mas seguramente, em cima de um asfalto que está recebendo a radiação solar direta, de uma cor escura, que absorve mais essa radiação, ali em cima do asfalto a temperatura vai passar dos 40 graus facilmente. Então, por isso, quando a gente... a temperatura sombra. Mas para a gente poder comparar, a gente sempre tem que ter algum padrão. Então, a estação meteorológica ela deve medir a temperatura à sombra e poder comparar e você ter uma série histórica. Mas a população mesmo, você andando na rua, andando, por exemplo, como você falou, na Avenida do Estado, alguma área muito urbanizada e com pouca vegetação, ali a pessoa vai sentir uma temperatura muito mais alta, tá? Ela vai sentir, atravessando uma avenida grande aí, mais de 40 e poucos graus, 42, 43, 44. Se você mediu a temperatura do asfalto, chega a mais de 50 graus. Porque justamente isso é o processo também que esses materiais de construção, a verticalização, o concreto, o asfalto, isso vai contribuir na formação da ilha de calor, entendeu? E esse calor fica absorvido e ele vai sendo liberado também à noite. Então, não só de dia fica mais quente, mas as noites também tendem a ficar mais quentes. Uma cidade mais arborizada, até a noite, essa noite tão quente como a gente tem sofrido, também poderia ser... A própria copa das árvores, a vegetação, ela vai impedir que a radiação solar chega direto no chão, no solo. Né? Porque nós temos regiões arborizadas em São Paulo, mas temos regiões muito desarborizadas também. Né? Então, isso acaba, num contexto geral, acaba prejudicando o clima de uma forma geral, né? Agora, Juliana, em relação às enchentes, a gente conversava que a enchente é um processo natural mesmo, né? Mas ele é intensificado pela ação humana, né? É isso. Isso mesmo, a enchente é um processo natural que acontece. Conforme a gente tem grandes volumes de água, de chuva, que acontece em um curto período de tempo, é normal, então, que a gente tenha uma lâmina de água sobreposta ao solo. Conforme a gente tem urbanização mais intensa em áreas de grandes centros urbanos, essas enchentes elas acabam causando grandes transtornos à população, à sociedade, e acaba potencializando, então, o risco dessas enchentes. As instabilidades aqui na capital paulista, principalmente como um grande centro urbano, acaba trazendo grandes transtornos para a sociedade, isso acaba provocando grandes perdas, mas é um processo natural, que a população pode ainda, a ajuda que pode vir em relação à população é acabar cuidando mais em relação aos lixos nas ruas, a limpeza de bueiros, tudo isso se as enchentes ainda acontecerem, ainda será com transtornos menos intensos nessas áreas. E hoje a gente anda ainda, infelizmente, pelas praças de São Paulo,
Pelo menos a impressão que eu tenho é que nos grandes adensamentos as pessoas se sentem menos parte dos espaços públicos em geral. No interior as praças parecem que são mais bem cuidadas, né? Aqui a gente vê muita garrafa nas praças, né? Muita sujeira, né? E esses dias eu indo para casa, é um morro para subir, e aí começou a chover muito, eu parei na farmácia. Aí comecei a ver os sacos de lixo enormes, girando. Assim, é o que o pessoal fala, vai chover, não coloque o saco de lixo, até porque dificilmente você tem aqueles locais mais elevados, aquelas grades para você ter, não é todo lugar que tem. Bota na rua, vem a chuva, aquele saco enorme de lixo, ele vai estourar, vai cair num bueiro, e aí o problema vai afetar o próprio lugar que a pessoa mora, né? Vai intensificar o problema em relação a enchentes, inundações, e aí a população vai seguir cada vez sendo mais afetada, então. Então, bastante atenção. Aquela garrafinha que você jogou ali na praça vai fazer diferença no bueiro. O lixo que você colocou um pouco antes, ainda mais agora que a gente já tem os meteorologistas aí na internet, você olha todo momento. Vai chover, então cuidado. Coloca ou só a hora que o lixeiro passar, né? Ou no local elevado, porque isso vai para o bueiro e aí vai causar um grande problema. O Alexandre, em relação aos raios, é bom a gente dar aqui um serviço de esclarecimento para a população. Como é que a gente pode se prevenir em relação aos acidentes? Quais as orientações gerais que a gente poderia dar? Existem umas orientações básicas, né, que no sentido da pessoa evitar se colocar numa situação de risco. Então são orientações simples, mas que forem seguidas, acho que pode ajudar a minimizar o problema. A gente tem no Brasil em torno de 114 mortes por ano, um levantamento feito pelo INPE nos últimos 18 anos. 114. Em média, 114 mortes por ano, né? Bom, basicamente, quando vai se iniciar uma tempestade, ou antes que ela se inicie, ela já dá sinais dessa formação, o tempo já ficando cinzento ali, assim, né? Principalmente agora no verão, você deve procurar um lugar, preferência com para-raios, né? Lugares grandes, né? Um shopping center, uma escola, colégio, prédios, né? São lugares com para-raios. E basicamente evitar algumas situações. Primeiro, lugares altos, né? Montanhas, ficar no topo de casa, edifício, isso é perigoso, deve-se evitar. Áreas abertas, né? Então estacionamentos, campo de futebol, campo de tênis, campo de golfe, praia, né? Lugares perigosos porque o raio pode atingir diretamente a pessoa. Ficar embaixo de árvores ou estruturas altas, caixa d'água, torre, telecomunicações, né? Lugares altos assim são perigosos, também deve-se evitar. Se tiver na água, seja no mar, piscina, rio, também deve sair dali. Se eu estou no mar, eu vejo que vai chover, ou começou a chover, eu tenho que olhar se está relampejando, por exemplo, como a gente fala, ou não? Não. Acho que aos primeiros sinais o ideal é já sair dali. Mesmo que eu não veja relâmpago. Sim, porque tem chuva com mais relâmpago e chuva com menos relâmpago, né? Menos trovões. Mas você nunca sabe quando vai acontecer o primeiro, né? Entendi. Então, o melhor, principalmente nessa época do ano, verão, que essas tempestades normalmente trazem descargas, assim, raios, né? Então, o melhor não esperar para ver o primeiro e ao primeiro sinal de formação da tempestade já sair da... A pessoa que mora em local mais alto, é indicado que ela tem um para-raio? Quando é a necessidade? Então, existe uma norma brasileira de proteção contra descargas atmosféricas e ali tem os critérios, né, para e em que situações é necessário se utilizar os para-raios. Então isso vai depender da região onde está a casa, né, o prédio, a altura. Então tem várias condições que vão identificar a necessidade ou não de se colocar os para-raios. Entendi. Bem, em relação às enchentes, aliás, eu estava conversando com a Juliana, porque assim, fui ler um pouquinho antes para entender, porque a gente sempre fala, tem o vale, a planície, a colina, mas às vezes a gente se confunde. O vale, por exemplo, ele é comum que ele encha de água, não é? Que ele é uma região mais baixa, né? Sabe por que eu falo isso? Porque esse dia eu vi uma notícia, o pessoal falando, me mandaram assim, olha o Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, né? Encheu de novo, isso já tem mais de anos, né? Aí eu escrevi, é um vale, né? Porque o vale, não é a questão natural, a gente constrói as coisas em algum lugar e depois aquilo tem que ter vazão para algum lugar, né? Porque se é um vale, aquilo vai encher d'água mesmo, né? Ou você drena aquilo para algum lugar, aqui em São Paulo a gente tinha... Eu estava explicando para a Juliana, que é do Sul, e já está há algum tempo aqui, mas que a gente tem aqui
na Marginal Tietê, os piscinões, né? Ou seja, a gente tem que se adequando às questões natural, não é, Nadal? Porque senão... Agora, hoje, a visão do engenheiro, principalmente civil, já começa a ter uma atenção maior para esses casos. Né? Isso, tem um cálculo que o pessoal usa muito em engenharia, que é o tempo de retorno de um evento extremo, né? E a gente está percebendo que esses cálculos, essas normas, muitas normas são baseadas nesses tempos de retorno, precisam ser revistas, tá? Porque a gente supõe uma distribuição estatística, tudo, mas realmente eu estou trabalhando agora há 12 anos com previsão do tempo e ultimamente a gente percebe, nesses 12 anos pelo menos, ou mesmo olhando as séries históricas, não precisa ser do período que eu estou, mas esses recordes, principalmente em relação à temperatura, às vezes chuvas mais intensas, eles têm realmente... Mas o que é o tempo de retorno? O tempo de retorno é de um evento extremo, de um evento severo extremo, entendeu? Isso acontece de tantos em tantos anos, entendeu? Então, mas isso pressupõe algumas questões estatísticas de uma certa estabilidade Mas isso seria da recorrência de um evento, por exemplo, de um temporal? De uma chuva 3, 4 vezes acima da média, por exemplo, ou 10 vezes acima da média, até que pode ter de uma E nesses chuva casos, diária. por exemplo, o INMET, ele costuma, eu acredito que como é ligado ao Ministério da Agricultura, tem uma função ali para a agricultura, logicamente, mas existe alguma orientação, por exemplo, vai haver uma chuva muito intensa em tal local onde é morro, então, aí vocês entram em contato com a Defesa Civil? Como é que funciona? Sim, a gente tem uma cooperação com a Defesa Civil, a gente emite avisos de risco de tempo severo, né? E esses avisos são encaminhados diretamente para a Defesa Civil, e a Defesa Civil, muitas vezes, em situações, tem alguma reunião com o meteorologista. O INMET, a sede fica em Brasília, né, mas a gente tem distritos de meteorologia. Um distrito fica em Porto Alegre, outro distrito fica aqui em São Paulo. Então o INMET é bastante regionalizado justamente já para cuidar de áreas menores. Por exemplo, o 7º distrito aqui em São Paulo cuida tanto de São Paulo quanto Mato Grosso do Sul. E aí, se a Defesa Civil falar, por exemplo, que determinada população, até porque em São Paulo a gente tem áreas de ocupações, que tem que sair, aí não tem muito o que pensar, né? Se a Defesa Civil falar que tem que sair... não vale a pena correr riscos, porque mesmo assim, as tempestades aqui, como o Alexandre estava falando, do grandes centros urbanos, ela ganha força por causa dessa ilha de calor. Então, essas nuvens que produzem raios, os cumulonimbus, famosa nuvem de tempestade, temida na aviação, elas ganham força quando chegam aqui em São Paulo, muitas vezes. Então, por exemplo, a gente recorrentemente vê principalmente as áreas mais vulneráveis, ocupações irregulares são os lugares mais perigosos mesmo, né? Então, aliás, eu tenho um serviço aqui de utilidade pública para passar que é importante. Olha, os cidadãos podem ser alertados sobre risco de tempestades diretamente no seu SMS, né, no celular. O serviço de texto é oferecido pela Defesa Civil Paulista, né, ou seja, aqui na capital, em parceria com a Secretaria Nacional de Proteção. Então, qual é que é o número? Você vai mandar uma mensagem para o número 40199, 40199, e aí você coloca o seu CEP. Eu fiz o teste hoje e dá certinho. Aliás, eu escrevi CEP e o número, aí ele me retornou que estava errado, aí eu falei, vou tirar o escrito CEP, coloquei só o CEP. Então você manda 40199, escreve o seu CEP, 02530x. Aí eles vão te retornar. Eu ainda não recebi a mensagem, mas parece que o serviço realmente funciona. E é importante, né, Juliana, para você ter, principalmente se você morar numa área mais de risco, né? Funciona sim, é bastante importante porque as instabilidades elas não se formam na região de São Paulo como um todo. Então a chuva ela começa a avançar aos poucos por algumas áreas, principalmente de forma mais recorrente, ela começa a avançar das áreas mais ao sul, então região metropolitana, até de São Caetano, Santo André, o ABC paulista acaba sendo bastante influenciado com a chegada dessas áreas de instabilidades. Então a gente consegue acompanhar com esses SMS da Defesa Civil, acompanhar onde que a chuva está acontecendo, para onde que ela pode avançar para as próximas horas. É um sistema bastante importante. É bem interessante, a Defesa Civil está sempre atenta. E até eu
É importante dizer o seguinte, aqui em São Paulo já existem muitos grupos de WhatsApp que é em relação à segurança, o pessoal cria em parceria com, Vizinhança Solidária chama, né? Em parceria com a Polícia Militar, então um bairro tem lá 100, já vi bairros com 300 pessoas num grupo só, que eles falam sobre segurança. E é importante, por exemplo, você mora numa área de risco, criar um grupo ali entre os seus vizinhos para que um ajude. Às vezes a pessoa tem uma pessoa idosa em casa que está de cadeira de roda. Como é que um outro idoso também, como é que a pessoa vai sair correndo? Então, assim, a informação dentro principalmente em locais mais de risco, é bastante importante, né? É bastante importante, até para quem não tem acesso a essa informação de uma outra forma, como SMS. Então, toda a informação que puder ser repassada, seja por qualquer meio, sempre é válida para as pessoas. Agora, Juliana, quem vê o meteorologista e não pergunta do tempo, está perdendo tempo. Então, eu vou perguntar para você, como é que é em relação ao Brasil? A gente tem uma perspectiva aí tivemos um janeiro de 2019 tão quente, né? Qual é a previsão que a gente tem, assim, mais a longo prazo para o Brasil? Isso mesmo, a gente começou 2019 aí com janeiro quente e seco, se compararmos região sudeste, centro-oeste também. O oposto aconteceu às áreas mais ao sul, tivemos chuva até em excesso em alguns pontos da fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Agora, para os próximos meses, melhora um pouquinho mais. É normal nessa época do ano que a gente tenha bastante chuva aqui na região central, né? Estação chuvosa, verão. Agora, a partir de fevereiro, a gente já começa a ter mais episódios de chuva na região. As frentes frias vão começar a avançar finalmente pela costa do Brasil. Já tivemos frentes frias que avançaram nas últimas semanas, conseguiram romper esse bloqueio atmosférico que atuou ao longo do mês de janeiro. Então, fevereiro já promete ser um mês bem diferente de janeiro, com chuvas mais frequentes em grande parte da região sudeste, centro-oeste, alcançando até por algumas vezes o interior do Nordeste, que é bastante afetado por secas, né? E as áreas de instabilidades, então, vão se espalhar por grande parte do país, assim como é normal para a estação chuvosa. Vamos ter um fevereiro, então, mais... como a série histórica, já. Um fevereiro mais normal, não tão quente, então. Isso mesmo. E nem tão seco. Como é normal. É normal que a gente tenha temperaturas altas, sim, isso colabora para a intensificação de instabilidade, chuva típica de verão. Agora, a tendência, então, é que a gente tenha chuva bem abrangente para a maior parte do país. O calor não deve ser tão intenso como a gente teve em janeiro, mas, de fato, vamos seguir aí chuva com temperaturas... Chuva vai ter porque é época de chuva, né? Aliás, fevereiro chove mais que março, eu acho, não sei, depende, né? É bem parecido, na verdade. Março até começa a diminuir um pouquinho mais, porque a gente já está no finalzinho do verão, mas, de fato, são 2 meses aí com chuvas espalhadas por todas as regiões. Juliana, verão a pessoa quer ir para a praia, né? Qual é o índice de acerto? Porque às vezes a pessoa fala assim, olha lá como vai estar o tempo, né? Aí sol, e aí chega lá, tá chuva, ou chuva, chega lá, poxa, podia ter ido, fez sol. Qual é a precisão, assim, existe um índice, assim, de acerto? Se a gente comparar o tempo que a gente está tentando prever, digamos assim, nos primeiros 3 dias, o índice de acerto em relação às previsões de tempo são bem elevadas, aí se aproximando dos 98%, 99%. Agora, conforme a gente vai fazendo previsões um pouco mais longas, de 5 a 7 dias, 14 dias, aí esse índice, então, de acerto, ele acaba diminuindo cada vez mais, porque a gente já começa a ter não mais uma previsão de tempo, e sim uma tendência. Então, para os primeiros 3 dias, sim, o risco de acerto ele é bem mais elevado. Ô Nadal, você sabe que para quem anda de moto, principalmente na capital paulista, e eu já morei no interior, eu estava falando com a Juliana, eu olho para a nuvem e eu vejo assim, se ela está andando rápido, eu falo assim, acho que eu posso até sair. Às vezes o olhar que você tem é meio tenebroso, está tudo muito escuro, né? Mas se ela está movimentando, geralmente é porque ela não vai cair ali onde você está ali, não é verdade? Ou eu estou errado? Na verdade, assim, não é bem assim, né? Mas isso é um hábito bastante importante, que quando geralmente as pessoas que moram na cidade acabam perdendo a perspectiva do horizonte, param de olhar para o céu. Então, como você comentava no começo, você conversar com um caboclo, uma pessoa da roça, ela sabe, olha, quando a tempestade vem desse lado, aí sim ela é pior. Eles conhecem os ventos, eles sabem observar a natureza. O pescador,
ele ali no seu lugar, ele é mestre, ele conhece muito, aqui vai levantar a onda, esse vento levanta a onda, aqui a tempestade faz isso, às vezes ela rodeia aqui e tal, ele conhece muito o seu local. A gente, na vida urbana, a gente acaba perdendo essa perspectiva de olhar para a natureza e saber que você faz parte disso. Aliás, mas é muito importante, mas assim, não dá para generalizar o que você está falando. Entendi. Mas alguma referência. Aliás, a pessoa vai muito na praia, não sei se é do campo da meteorologia, mas assim, recentemente eu fui lá e os bombeiros eles colocam uma faixa que ali fica perigoso, né? E eu já recebi uma vez um WhatsApp e a gente fica até um pouco assustado, porque assim, o mar em determinado local cria uma correnteza e ele puxa tudo, né? Por que acontece isso? É a famosa corrente de retorno. Corrente de retorno. É a corrente de retorno. Então você tem, ali é uma bacia mesmo, em volta você tem as correntes marítimas ali e geralmente essas correntes de retorno se formam. Quem estiver naquela área vai ser sugado, né? Vai ter uma corrente voltando para o alto mar. E é incrível. Então, por isso, acho que até como questão de utilidade pública, é muito importante assim, onde o bombeiro colocar aquela faixa ali, o pessoal do bombeiro, o salva-vidas. Geralmente preta e amarela. Não dá, porque a gente vê, eles colocam e às vezes pais deixam as crianças brincar naquele local. Por que não pode? Porque essa corrente, como é que chama a corrente? Corrente de retorno. A corrente de retorno. Isso é muito rápido e de repente você está ali, você vai ser sugado 30, 40, 100 metros para dentro e talvez não dê tempo de... Um outro detalhe importante é que isso também muda. Não é sempre no mesmo lugar, dependendo de aonde está vindo o swell, que é a onda que vem desde longe. Isso muda muito. Tem uma média, geralmente, dessas correntes estarem mais ou menos no mesmo lugar, mas não é sempre assim, falar, eu conheço aqui, sempre vim aqui, nunca teve aqui, então né? não é bem isso que por aí. Tem um pessoal especializado para nos orientar. Eu agradeço bastante a presença de todos vocês, espero que voltem mais, né? E espero que o próximo ano a gente tenha um janeiro um pouquinho mais ameno. Muito obrigado por todos vocês terem vindo e a você que nos acompanha, obrigado pela sua audiência. Mande sempre as suas questões aqui para as nossas redes sociais que a gente vai trazendo os temas conforme a demanda de vocês. Muito obrigado.